Eu quero conversar com você agora, ouvinte de sociedade, sobre um assunto muito importante e daqui a pouco nós vamos entrevistar você que é trabalhador da iniciativa privada, você que é trabalhador do setor público. Nós vamos tratar de um assunto importante e que pode estar acontecendo com você, né? Ambientes tóxicos de trabalho. O ambiente de trabalho tóxico é o nome que se dá a um espaço que não está alinhado com o estilo de vida de um profissional. Isso acarreta prejuízos e permanece à medida que esse local começa a gerar o aumento da ansiedade, desgaste emocional e vários outros tipos de mal-estar físico e psicológico. E por isso que nós fizemos questão de trazer aqui Oswaldo Matos, consultor e mentor de carreira, especialista em negócios com foco em gente. Ele trabalha com gente. E nós vamos falar sobre ambientes tóxicos de trabalho, como identificar e o que fazer nesses casos. Oswaldo, que bom que você veio. Seja bem-vindo. Aqui a casa é sua. Muito bom dia. Bom dia, mestre Calil. Bom dia, equipe. Bom dia, ouvintes. Bom dia, minha equipe. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Satisfação é toda nossa. É um prazer para mim trocar essa ideia com vocês. Eu, antes de você sentar aqui na cadeira, eu estava dizendo o seguinte, que nesse momento alguém deve estar sofrendo um ambiente, sofrendo dentro de um ambiente de trabalho tóxico. Então, essa é a pergunta. Como é que eu consigo identificar que eu estou trabalhando num ambiente desse tipo? Olá, excelente pergunta. Muita gente realmente nesse momento está sofrendo, né? A primeira coisa, assim, que eu diria tem três aspectos que são muito sérios. Primeiro, fofoca. Você vê logo que tem muita fofoca no ambiente de trabalho. Sempre tem alguém muito negativo que pensa que tudo vai dar errado. Sempre. Você fala, pô, nós vamos conseguir chegar nessa meta, a pessoa fala, não sei. Então, alguma coisa desse tipo. E o terceiro ponto, não menos importante, é um líder, que eu não chamo de líder, eu chamo de chefe, assediador. Ele disfarçado de uma pessoa educada, gentil, ele está sempre lhe assediando, sempre lhe pressionando, sempre trazendo dúvida para o seu trabalho. Então, esses três pontos são fundamentais. Não esquecendo, Calil, também, que tem outro fator aí que às vezes a gente não percebe, que é a própria empresa é promotora do caos. É a cultura da empresa promover aquele caos interno de fofoca, de intriga, de briga, né? Porque, como dizia Maquiavel, né, eu faço os outros brigarem para reinar separado, né? E traduzindo em palavras mais simples. Qual o objetivo, Oswaldo, da empresa às vezes querer investir nesse caos? Porque às vezes ela tem lucro com esse caos, né? Ela consegue dominar pessoas, manter todo mundo sob seu jugo e a empresa vai andando. Um belo dia ela quebra, né? Que a experiência mostra isso. Você falou agora há pouco sobre ser chefe e ser líder. Eu queria que você até explicasse didaticamente o que é ser chefe e o que é ser líder. Vamos lá. Ser chefe é... Sempre a equipe está abaixo de você. Você nunca conduz a equipe para o sucesso. E ser líder é o inverso. O líder, ele dá todo o apoio à equipe para crescer junto com ele. Ele apoia, ele acolhe, ele dá sugestões. O líder é aquele que vai na frente puxando o problema, discute, conversa, ouve, traz soluções em conjunto. O chefe ele é autocrático. Ou é do jeito dele ou não tem outro jeito. E isso faz com que a equipe disperse. Aí você perde talentos da empresa, as pessoas se sentem magoadas, as pessoas se sentem não valorizadas. E isso cria realmente um caos dentro da organização. Às vezes não chega no dono da empresa, né? Porque criam-se panelinhas, né? Redutos ali, que como se ele dissesse, só quem manda aqui sou eu. E o líder hoje em dia não trabalha dessa forma. Nenhum líder trabalha dessa forma em qualquer empresa séria do mundo, né? Como você acabou de frisar, o ambiente tóxico, você encontra a fofoca, você encontra aquela pessoa pessimista, aquela pessoa negativa. Exato. É o que eu chamo de erva daninha.
Exatamente. Está contaminando o ambiente. Né? Exatamente. Como é que eu consigo me livrar desse problema? Primeira coisa é identificar, né? Porque, às vezes, você tem algumas pessoas dentro do grupo que têm medo de perder o emprego e simplesmente repetem, feito papagaio, as ações dessa pessoa daninha. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a laranja podre. Primeiro ponto. Segundo ponto, tente se afastar dessa pessoa. Como? Essa é a pergunta. Aí, de $1 milhão. De 1 milhão. Como é que eu saio desse ambiente? Você tem duas alternativas para sair desse ambiente. A primeira é sair mentalmente primeiro, dizer assim, isso não me pertence. Chegou num ambiente de fofoca, se afasta. Não quero ouvir. Alguém chegou para... Você soube de fulano? Não, nem quero saber. Se fulano quiser saber fazer com que as pessoas saibam, ele vem a mim e vem às pessoas. Sair do ambiente negativo, ou seja, mostrar que isso não faz parte de você. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente associa o que eu falo. Você tem que ter uma competência extra classe, ou seja, estude, prepare para sair daquela empresa. Se você é uma laranja boa dentro de um saco de laranja ruim, então você precisa fazer. Emprego está difícil, tudo está difícil. Calil, eu tenho 61 anos, trabalho com negócio há mais de 40. Eu, quando comecei a trabalhar, isso tudo existia. Desemprego existia, dificuldade existia. Eu venho de uma família pobre, é muito trabalho, a gente sempre luta mais. Você sabe bem o que é isso, né? Tem muita gente agora que sabe e se identifica com isso. Então, assim, você tem que olhar e dizer assim, eu não pertenço a fofoca, negatividade, chefe, que existe o chicote físico e existe o chicote emocional, que é muito pior do que o físico. Porque, às vezes, por um detalhe, você se prende a uma organização que não deveria. Então, se prepare, se blinde, saia, identifique. Se o RH está tentando identificar esse tipo de pessoa e você tem confiança, vá lá e converse um pouco. Não dê nomes, cite o ambiente, cite a cultura, né? Porque eu, por exemplo, eu não consigo lidar com o ambiente de fofoca. É uma coisa que eu não consigo, porque fofoca é uma coisa que você sabe que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, a única coisa que você tem certeza é que vai prejudicar alguém. Aliás, você tocou no assunto aí com relação a citar nomes, não é? E eu conheço ambientes, já vivi esses ambientes, até fora daqui do microfone, de locais onde o chefe mantinha o chamado peru. Vamos Peru, bora. Vamos direto ao assunto? Sim. O peru. O que é o peru? É aquele cara que consegue manter emprego entregando colega. Perfeito. É o que sempre leva para o chefe que fulano de tal está agindo assim ou está agindo assado. Né? E eu já convi também nesse mesmo ambiente, né, o chefe dizer assim, você está dizendo isso de fulano, então eu quero fulano aqui que você confirme tudo isso. Quando você vê um ambiente assim, né, o cara que faz questão de manter aquela pessoa que está prejudicando o ambiente de trabalho, isso é saudável? Totalmente nocivo. Se ele está mantendo aquela pessoa, algum ganho ele está tendo. Ninguém mantém uma pessoa numa equipe se não tem um ganho, mesmo que um ganho negativo. Então ele está tendo um ganho. Pessoas nocivas não devem permanecer na empresa. Você tem que chamar, conversar, orientar. Aí é o que o líder faz, encaminhar, mostrar o certo. Se ele continuar assim, não serve para a equipe. Isso aí eu sou muito pragmático. Porque você compra um saco de laranja, acho que todo mundo já tomou suco de laranja. Você compra um saco com 100 de laranja, 100 laranjas. Se tiver uma podre, você não sente o cheiro de 99 boa. Você sente o cheiro da podre. Exatamente. Então a podre ela vai tomando um corpo dentro de uma organização, uma peça podre, que às vezes derruba a empresa. Eu já vi isso, eu já vi muita gente, empresas perderem pessoas excepcionais de caráter, de integridade e de competência técnica, porque preferiu se manter uma determinada pessoa desse tipo lá. Tem uma pergunta aqui, como minimizar o impacto no desenvolvimento profissional do colaborador? Como minimizar? O impacto no desenvolvimento profissional do colaborador. Eu não entendi. Eu também não entendi bem. Que impacto? Negativo ou positivo? Deve ser negativo, né? No caso de uma pessoa estar ali naquele ambiente tóxico. E ele não é tóxico. Ele não é. O líder, né?
O chefe fomenta a negatividade. O líder, ele vai chamar a pessoa e vai tentar discutir com aquela pessoa de forma clara e com os outros. Porque não adianta só você ter uma pessoa positiva dentro da sua organização, dentro da sua equipe, vamos dizer assim. Você tem que conversar com essa pessoa. Ouvir essa pessoa. Quando há sintomas, há doença. Concorda? Exato. Então, quando há sintoma negativo dentro da organização, há doença dentro dessa organização. Qual é a doença? Qual a escala essa doença, essa fofoca tomou a empresa? Às vezes a fofoca vira uma instituição. Ou você entra no bolinho da fofoca ou você está fora. Então, chegou no cafezinho, tá com 2, 3 fofoqueiros, volte, não tome seu café. Ah, eu vou me imiscuir? Vai, claro, você é igual, você é uma laranja podre, então saia fora. Mas não há o risco depois daquela pessoa sofrer as consequências lá na frente, porque você tem um grupo de pessoas que adora fofoca, você é um cara que não gosta de fofoca, vai ser até tido dentro da empresa como aquele cara antissocial, que não é antissocial, você é uma pessoa que está resguardando futuros problemas, mas aquele grupo maior não vai querer te destruir depois? Se você for frágil, ele vai te destruir. Se você tecnicamente for bom e for um cara aberto a conversas com o seu líder, com a estrutura da empresa, você vai bem. Agora, se você perceber um sintoma de fofoca, negatividade, assédio, desse tipo de coisa, eu diria o seguinte: se prepare para sair, se blinde e se prepare para sair. Porque às vezes a fofoca ela é muito forte. Às vezes você derruba uma empresa, uma estrutura com uma fofoca. A gente viu o caso em São Paulo, da escola mesmo, Sim. que houve, que todos foram absorvidos, mas o casal, as que orientais, eles se acabaram. A escola fechou, eles passam necessidade, estão vivendo de outra forma. Então, assim, eu diria o seguinte: a primeira coisa, olhe se você quer fazer parte daquela coisa. Porque do mesmo jeito que a pessoa está lhe contando uma fofoca sobre o outro, ela vai contar sobre você ao outro. E fofoca é em verdade. Fofoca é a meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira inteira. Né? Por exemplo, nós temos empresas, eu já trabalhei numa empresa, não vou mentir, trabalhei na Siemens durante muitos anos, uma empresa alemã, Sim. Onde a cultura da empresa naquela época, não sei mais hoje, mas naquela época era uma cultura de disputas internas, onde o meu setor ele tinha que apresentar resultados melhores do que o outro setor. Isso também não acaba virando um ambiente tóxico quando existe disputa de setores? Sim, quando não há limites, né? Quando não há limites. Esse é o problema, nunca tem limites. Nunca tem limite. Então, por exemplo, você tem... O jogo baixo também está no... Exatamente. Exatamente. Eu gosto de dar muito exemplo de jogador de futebol. O cara está numa posição num jogo de futebol, lá no time, e tem um reserva. A disputa saudável do cara que está em campo jogar muito bem, entregar tudo que ele tem, faz com que o cara do banco fique no banco. Porém, existe uma coisa chamada treino, que é o planejamento dentro da organização. Na hora do treino, o cara reserva entrega quase igual a ele. Ele começa a ter... Isso é uma disputa saudável. Agora, quando no treino eu estou do lado contrário do cara que está na minha posição e entro rachando em cima dele, aí é desleal. É a mesma coisa dentro da organização. A gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas elas são vulneráveis em alguma situação. Cuidado com essa sua vulnerabilidade. A quem você vai falar essa vulnerabilidade dentro da sua organização? Quem é que você vai confiar? Quem é que você vai olhar? Que tipo de líder você tem? Se prepare para isso. Se blinde. Eu digo sempre o seguinte, Calil. Dentro de uma organização com 100, 200 funcionários, até menos, você vai encontrar 1 ou 2 amigos que você vai fazer amizade dentro daquela organização. Não mais do que isso. Porque é muito difícil, né? Você foi criado de uma forma, a outra pessoa foi criada de outra forma. Perfeito. O ambiente, a criação, os amigos, o tipo de orientação que você teve da sua família. Se é uma família estruturada, independente de ser pai separado ou não, se é estruturada. Né? Eu conheço famílias que nunca houve uma separação e tem filhos absolutamente desestruturados. E o inverso é verdadeiro. Conheço famílias separadas que têm filhos estruturados. Eu vou até o intervalo comercial, o Balanço Geral volta já, conversando com Oswaldo Matos, consultor e mentor de carreira, especialista em negócios, com foco em gente. Agora 8h43, volto já. Balanço Geral é da galera, a galera é Balanço Geral.
2023 está na área e vai ter futebol o ano inteiro na sociedade. Com a dupla Bavi cada vez mais forte, o ano promete ser de muita alegria e emoção. Campeonato Intermunicipal, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana e o Brasileirão. Em 2023, a jornada esportiva na Rádio Sociedade tem um oferecimento de Pitu, São Brás, Dishelp Materiais de Construção, Bet Nacional e Prefeitura de Salvador. São empresas que confiam na paixão dos baianos e na qualidade da Rádio Sociedade. Futebol é na Rádio Sociedade. Sua paixão além do óbvio. Você conhece o Vita Vigor 3.0 da Zoe Caps? É um suplemento natural para resgatar os bons momentos da intimidade do casal. Ele vai auxiliar sua saúde sexual, te dando mais energia e disposição. Escuta só o depoimento de quem já adquiriu. É um ótimo produto, já estou indo para a terceira compra. Para eu que levanto cedo de manhã e vou até as 10 horas da noite, é um produto muito bom. Pode comprar que não vai se arrepender. Então tá aí uma solução poderosa e natural para melhorar o teu relacionamento. Ligue agora e tire todas as suas dúvidas com os especialistas da Zoe Caps. Ligue 0800 016 1111. Anota aí, 0800 016 1111. Esse produto não é um remédio, é um suplemento natural. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Propriedade Salvador, Bahia. 8h45 em Salvador, Bahia. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral. Vamos dar uma movimentada no trânsito em Salvador? Sociedade, o trânsito em tempo real. Samara Marques, é com você. Vamos lá, Calil, estou aqui acompanhando o Luiz Eduardo Magalhães, muito congestionado agora para quem vai em direção à Avenida Barros Reis. Então, você saindo da Paralela, prefira a Semidetran, que agora melhorou bastante. Se você tem como destino agora a Rótula do Abacaxi ou a Heitor Dias. Fluxo intenso ainda na Bonocô, para quem vai em direção ao Vale de Nazaré, mas até as mediações do Vale de Logujá. Já a Via Expressa continua com trânsito muito bom para você que tem Água de Meninos, Feira de São Joaquim ou Largo da Calçada agora como destino. Procurando por otorrino na região da Paralela, o Nooba de Alphaville está localizado no edifício Wall Street, pertinho de você. Saiba mais em www.nooba.com.br. Nooba, cuidado que evolui com você. Agora eu volto contigo, Calil. Valeu, obrigado, um abraço para você. Letícia Rocha, que está com a gente aqui. E eu estou conversando com Oswaldo Matos, consultor e mentor de carreira, especialista em negócios, com foco em gente, falando sobre ambiente tóxico. Agora, Oswaldo, a gente falou agora sobre a melhor forma de sair desses ambientes. Mas a gente às vezes ouve o seguinte, olha, se você quiser viver num ambiente saudável, trabalhe mais e fale menos. É isso? Perfeito. Não tem nem o que falar depois dessa sua afirmativa. Perfeito. Trabalhe. Você é pago para dar resultado. Quando uma empresa contrata um profissional, essa empresa quer resolver problemas. Você está ali para resolver problemas. Exato. Desde a menina que faz o café ao presidente da empresa. Que não existe cargo mais ou menos importante. Existem cargos com mais atribuições e outros com menores atribuições. Mas todos são extremamente importantes. Você está ali para resolver o problema. Resolva. Você não foi contratado para fazer fofoca. Eu tenho certeza absoluta, quando você entra numa empresa às 8 da manhã e sai às 18 horas, ou entra às 9 e sai às 19, aquele período de tempo, se você procurar o que fazer dentro da sua função, você acha para mais 4 horas além do tempo. Agora, se você não procurar, você não acha. Eu digo sempre isso.
A menina que tem uma diarista em casa, ela disse, seu Oswaldo, aqui, se a gente não procurar trabalho, a gente acha. E se procurar, acha mais ainda. Exatamente. Então, quando você vê uma pessoa no cafezinho, rapaz, você viu fulano, aí você, não vi não, bebe o café quente e sai de perto. E dá um tapinha nas costas. O que é que vai ser divulgado em relação a você? Rapaz, fulano não tem tempo nem para tomar um café. Beleza. Quanto mais para ouvir fofoca. É verdade. Agora, por exemplo, tem pessoas que trabalham dentro de um ambiente onde existem grupinhos. Né? Isso. No futebol a gente chama de panelinha. Isso. Tem a panelinha aqui, a panelinha... Isso é saudável para a empresa? De forma nenhuma. Guetos. Acaba com qualquer empresa. Uma empresa, ela é um sistema vivo. Né? Você imagina, eu gosto de fazer essa comparação, viu, Calil? Você imagina se o nosso organismo interno, que é um sistema vivo, resolvesse se separar do resto. Um exemplo, estômago e intestino que estão perto, ficar conversando sozinho. Coração e pulmão que estão mais perto, mas estão longe do estômago, conversar sozinho. A gente morria. É isso que acontece com a organização. O grupinho, ele mata uma organização. E o líder que é líder tem que perceber isso e tirar a erva daninha. Aí você tira de duas formas. Primeira forma, conversando com a pessoa, que eu sou sempre a favor de que as pessoas podem melhorar, ou se não tiver jeito, desliga a pessoa. Tira a pessoa, tira aquela laranja podre. Mas grupinhos não leva a nada, só faz desarticular uma organização, entende? Às vezes você tem aquela pessoa que a empresa se espalhou pela empresa, olha, não confia em fulano. Você não confia. Se você falar, vai vazar, ele vai contar e tal. E quando a gente encontra um ambiente desse tipo, o que fazer? Primeiro, você não fala, né? Para ninguém. Não é só para ela, não. A minha orientação, a minha dica é não fale coisas sérias, coisas para ninguém. Faça seu trabalho. Só fale na presença oficial de um líder, em reuniões, onde aquilo está documentado, coisas de trabalho, né? Agora, por que eu estou te falando isso? Porque eu conheço pessoas, eu já vi isso em ambiente de trabalho, onde é um grande profissional, mas às vezes o caráter não é confiável. A empresa não quer perder aquele cara. O que é melhor? A empresa, desculpa, não sei a empresa, nem quero saber, a empresa comunga da falta de caráter, da falta de integridade. Porque assim, ó, você contrata... Você nunca ouviu, não, o chefe assim, olha... Já demais. Vale nada, demais. Mas é um bom profissional. Já demais, sim, não vale nada, é ótimo. Vale nada. Não vale nada. Você contrata caráter e integridade e treina o resto, Ninguém treina a integridade. Como é que eu vou ensinar a pessoa a ser íntegra? Eu vou levar 5 anos batendo na cabeça da pessoa e não vou conseguir. Então, assim, quando o chefe lhe disser isso, e realmente ele é chefe, não é líder, tome cuidado. Tome cuidado. Porque esse cara tem livre-arbítrio dentro da organização para ser mau caráter. O chefe, então, ele pode tornar um ambiente tóxico. Ele torna. Eu não vou dizer a você... O líder, não. Não, o líder, sob nenhuma hipótese. O líder, não. Eu trabalho com curso de liderança, workshop de liderança, dou palestras sobre liderança, falo muito sobre liderança. O líder é servidor a partir da integridade da empresa, dele e do grupo. Entende? Então, ele muda um comportamento de grupo e torna ele positivo se ele for um bom líder. Agora, se dentro do grupo tiver alguém que não seja íntegro, tenha convicção que ele vai desligar essa pessoa. O líder, ele é sempre o agregador. Sempre. Excelente, Carlos. Sempre agrega. O cara está desagregando, aquele líder não é líder. Ele é autocrático, ele só pensa nele. E as pessoas confundem, né? Às vezes, sabe aquela tapa de amor que tem muita gente indo presa aí por causa disso e com razão? Eu bato em você porque eu lhe amo. Que maluquice é essa? Aí o líder bate em você, o líder bate no sentido figurado, né? Emocionalmente, psicologicamente, dentro do trabalho, e diz, rapaz, eu estou fazendo isso pela sua melhoria. Eu não preciso desse tipo de melhoria. Eu preciso que você sente comigo e me explique se eu estou no caminho errado e qual é o certo, né? Qual é o caminho certo. O líder pega pela mão e conduz e entrega lá a vara e explica como é que se pega o peixe e manda o cara ir para frente.
Esse é o líder verdadeiro. Agora, Oswaldo, com relação, por exemplo, a locais de trabalho onde é notório e é explícito, muitas vezes, o assédio. Porque o assédio, eu aprendi com a vida, no dia a dia, no trabalho, que o assédio nem sempre acontece do líder ou do chefe para o subordinado, mas acontece entre colegas, não é verdade? O assédio é caracterizado de cima para baixo. Sempre do líder. De colega para colega não acontece? Aí a conotação é diferente. É outro tipo de assédio. Acontece muito. Eu não posso dizer o nome da empresa, mas é uma empresa monstruosa. E eu fiz um programa lá. Já estamos nesse programa há 2 anos. Parou um pouco por causa da pandemia. Que é o assédio moral e sexual dentro das organizações. Você não tem ideia, não. Você não tem ideia. É um negócio... O assédio sexual ainda existe hoje? Muito, apesar de muito. dos avanços E disfarçado de uma mão no ombro. Disfarçado de uma mão na cintura. Disfarçado de encostar a mão solta na perna da pessoa. Eu já vi, inclusive. Então, assim, a mão não, botei a mão no ombro dela. Não, mas você não pode botar a mão no ombro, o ombro é dela. Você está dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Não é saudável a gente estar colocando a mão no ombro de colega. Sob nenhuma hipótese. Não só no ombro. Em qualquer lugar. Em qualquer parte do corpo. Ah, mas ela adora um abraço. Peraí, dentro da organização, um abraço, você aperta a mão e tal, dá 2 beijinhos e tá tudo certo. Se o outro assim o permitir. Mas ambiente de trabalho, o nome está dizendo, é um ambiente organizacional. Não é um ambiente pessoal. Então as pessoas confundem. E às vezes as pessoas sofrem assédio durante muito tempo sem saber que estão sendo assediadas. De repente, explode um caso numa organização, explode um caso numa empresa pública. E aí vem, mas eu não queria perder o emprego. Denuncie. Aquilo vai ser investigado antes de explodir. Denuncie. Eu sou absolutamente contra, sabe, Calil? Qualquer tipo de insinuação dentro da organização. E quando o assédio, seja ele moral ou sexual, acontece dentro da empresa, né, do subordinado, do chefe, Sim. do superior para com o funcionário, ele deve procurar o RH da empresa? Imediatamente. Perceba que se isso é cultura da empresa, se é permitido, porque se você procurar o RH, né? Mas eu entendo que você deve documentar, sentar com o RH formalmente, documentar aquilo, porque aquilo ali servirá de prova para você. E perceba que normalmente acontece de chefe, eu não vou chamar de líder, uma pessoa dessa, de chefe para subordinado. Normalmente de chefe para subordinado. É isso, rapaz, é uma mão no ombro, uma mão na cintura. Não, passe aqui primeiro na minha frente, desça a escada e pega na pessoa. Isso eu acho inaceitável. Totalmente desrespeitoso, né? Completamente. Eu quero agradecer mais uma vez ao Oswaldo Matos, consultor e mentor de carreira, especialista em negócios com foco em gente, dando uma aula para a gente aqui. Pena que o tempo é curto, que eu queria ter mais tempo para debruçar aqui com você e explanar os assuntos que são importantes e pertinentes para a população aí trabalhadora. Calil, muito obrigado mais uma vez. Espero ter esclarecido de alguma forma. O tempo realmente é curto, mas eu estou à disposição, viu? Se quiser bater um papo fora, a gente faz. 1 hora de programa é pouco. É muita coisa. Tem exemplos. Eu queria só deixar aqui registrado que eu estou colocando nas redes agora um livro sobre isso. Um livro. Vale a pena dar uma lida. Chama Morrendo por um Salário. Morrendo por um Salário. Já está nas livrarias? Já, de Jeffrey Pffer. Morrendo por um Salário. Morrendo por um Salário. Então, assim, esse livro é muito bom. É muito bom. Você vai estudar casos. Não, sua integridade não vale um salário. Sua qualidade de vida não vale um salário. Não vale. Eu tenho um chefe assediador, desculpa. Pessoas íntegras agregam pessoas íntegras. Pessoas sem caráter agregam pessoas sem caráter. Que lado você quer estar? Aí é contigo. Eu tive um chefe, um líder, né, uma pessoa que, Ravengal, uma pessoa que eu tenho um maior carinho, que
foi meu coordenador de edição na TV. Ele já não está mais aqui com a gente, está em outro estado. E uma vez ele me disse o seguinte, estava falando sobre hora extra. Sim. Aí ele me disse o seguinte, olha, hora extra é bom, mas tira seu sangue. É verdade. Concorda? 100%. Totalmente. Leva teu sangue. Às vezes há uma necessidade de passar mais uma hora na empresa, porque houve um caso excepcional. Não, porque tem pessoas que passam 3, 4 horas além do horário e todo dia e acaba... Eu conheço uma assim, uma conhecida minha, que ela, o horário dela até 19 horas, ela cansa de sair 22, 23. Eu digo, você está achando que está fazendo o quê? Você está matando você não está matando a empresa. Você está se autodestruindo. E já teve um outro que disse assim, olha, quando você faz hora extra é porque você foi incompetente para não exercer a sua atividade dentro do horário. Em tese, sim. Ó, eu gosto de falar sobre isso, é muito bom, mas assim, tem um negócio que é, eu só trato você da forma que você permite. Se você me permitir tratar você com descaso, com assédio, com risadinha, com fofoca, com negatividade, eu vou tratar você assim. Eu que eu digo é a empresa. Sim. Mas se você é uma pessoa séria, respeita e é educado com todo mundo, as pessoas vão lhe respeitar também. Um abraço, Oswaldo. Grande abraço.